Então, a exposição, os debates, e passo a palavra ao senhor Gilberto Câmara para fazer sua exposição. Nosso tempo regimental comporta 20 minutos, mas o que eu fui informado aqui, que talvez até com menos de 20 minutos, todos possam ter uma bela exposição. Então, com a palavra, o presidente Gilberto Câmara. Boa tarde, deputado Embaçaí, deputado Carlinhos, demais deputados, membros aqui do Congresso, representantes da sociedade. Agradeço à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática a oportunidade de apresentar para vocês brevemente a nossa visão sobre o Programa Espacial Brasileiro, a convite do deputado Carlinhos Almeida, da nossa região do Vale do Paraíba. Gostaria, então, de pedir ao representante aí o apoio, que apresentasse, então, o primeiro slide. Eu não sei se ficaria mais fácil. Não, pode ser. Ok. Acho que fica mais fácil. Bom, então, boa tarde a todos novamente. Eu queria, então, iniciar a nossa conversa colocando uma visão que eu diria que está ganhando um certo consenso nacional em função do novo país que a gente tem hoje. E essa visão é de que o Brasil, isso foi apresentado por várias pessoas, mas mais recentemente pelo ministro Mercadante no seu discurso de posse, e corresponde então à visão que esse governo defende para a ciência e tecnologia, mas que não é apenas do governo, mas sim de um conjunto amplo de setores. De que o Brasil é a economia do conhecimento da natureza. O que é que significa isso? O Brasil, inequivocamente, tem demonstrado competência em produzir bens de exportação oriundos da natureza. Mas isso não pode representar apenas algo negativo, como a gente tem ideia de que os produtos primários têm apenas conotações de baixo valor agregado. É evidente que o Brasil, próximo, por favor, ao se colocar como economia do conhecimento da natureza, se posiciona para usar conhecimento e tecnologia para agregar valor àquilo que é o nosso país, o nosso território, as nossas condições naturais. Então, não são apenas as condições naturais. Se nós olharmos a nossa tecnologia em biocombustíveis, ela é extremamente importante e uma das líderes no mundo. O fato de que quase metade da nossa matriz energética vem de fontes renováveis, a nossa competência em agricultura tropical, a nossa competência em monitoramento ambiental por satélites. Tudo isso faz parte de uma agregação de conhecimento a nossas vantagens naturais. E, portanto, é por isso que a gente entende que não há necessariamente uma contradição entre uma economia que é forte na exportação de produtos que vêm da natureza, se essa exportação estiver baseada em capacidade tecnológica. Próximo, por favor. E, portanto, essa é a visão que nós temos em relação à tecnologia espacial e, principalmente, a tecnologia que é produzida pelos nossos satélites, aqueles feitos pelo INPE, ou pelo uso que o INPE faz dos satélites brasileiros ou de satélites estrangeiros que nós recebemos. Quer dizer, a nossa lógica é simples. A tecnologia espacial agrega valor à economia do conhecimento da natureza. É uma das formas de agregação de valor. Ou seja, ela faz com que o Brasil se torne mais eficiente, mais competitivo, mais capaz com agregação. Então, apesar de satélites estar muito distante, aparentemente, da produção agrícola, há uma enorme ligação entre a informação produzida pelos satélites e a informação de produção agrícola no Brasil. Então, a nossa ideia e o trabalho que se faz no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que a tecnologia espacial agrega valor, seja em agricultura, seja em energia, seja em ecossistemas, seja na parte de desastres naturais e previsão do tempo, seja na gestão das nossas cidades, seja na informação de mudanças climáticas. Próximo, por favor.
E nós sabemos que essa agregação de valor tem a ver com produção eficiente. Esse é um dos exemplos, é o fato de que a gente usa 1% das nossas terras aráveis para produzir o equivalente a 50% do que a gente gasta de combustíveis nos nossos carros. Próximo. E que tornou o Brasil capaz de anunciar em Copenhague, em 2009, que nós firmamos um compromisso ousado, que os países desenvolvidos não ousaram firmar, que é nos comprometer a reduzir o desmatamento da Amazônia, nossa principal fonte de emissões, em 80% em relação a 2020. Tudo isso denota uma confiança do país em relação a, nesse caso aí, a tecnologia espacial e a sua capacidade, a capacidade que a tecnologia espacial dá para gerenciar o nosso território. Próximo, por favor. E isso aqui, eu deixei esse slide em inglês, né, porque tem um amigo meu que diz o seguinte, não é o Dr. Halp que diz isso, se está escrito em inglês é porque deve ser verdade. Porque quando a gente diz as coisas, o pessoal não acredita. Mas nesse caso, isso é a Science, que é a revista mais importante do mundo, que está dito que o sistema de monitoramento do Brasil é a inveja do mundo. Que sistema é esse? É o sistema que o INPE estabeleceu com o uso de satélites brasileiros e satélites americanos, que permite o monitoramento do nosso território, em especial o monitoramento da Amazônia. E isso hoje é a base de vários compromissos dentro e fora do Brasil em relação a como a gente usa o território e como nós agregamos valor à economia de conhecimento da natureza. Próximo, por favor. E é evidente que o Brasil não resta apenas um país em si mesmado do ponto de vista desse conhecimento espacial. Hoje o Brasil é exportador de conhecimento na área espacial. O Brasil hoje ensina as nações da África, as nações da América Latina, e tem pedidos da Papua Nova Guiné e da Indonésia para que em outros países em desenvolvimento nós passemos para eles a capacidade de monitoramento do território que o Brasil desenvolveu e que é, segundo os americanos dizem, a inveja do mundo. E nós estamos instalando, a partir do ano que vem, estações de recepção do satélite sino-brasileiro Cibers em 4 locais da África. Vamos fazer na Tailândia, na Austrália e no México. Ou seja, nós temos uma visão de que o Brasil o Brasil é um global player, é um jogador global. E uma das exportações de tecnologia que nós temos mais valiosas é a capacidade de monitorar o território, o nosso naturalmente, mas nós vamos ensinar os outros, com a tecnologia espacial. Próximo. Este aqui é um pouco o retrato do programa espacial, o Dr. Halp vai falar em mais detalhe, mas isso aqui dá mais ou menos o retrato da capacidade brasileira. Qual é a situação que a gente vê aqui? A gente vê o seguinte, esse gráfico mais escuro, cinza, em valores de reais de 2009, é a curva de investimento anual do programa espacial. Em grosso modo, ela só passou de 150 milhões de reais por ano em 2 períodos. No período de 84 a 89, que é quando se lança a Missão Espacial Completa Brasileira, e no período de 2004 a 2008, que é o período, no fundo, do final do governo e do primeiro governo e no segundo governo do presidente Lula. Isso significa o seguinte, somente naquela época, no final do regime militar, e agora, no meados do regime, já no final agora e no segundo governo do Lula, é que o Brasil investiu em valores significativos em programa espacial. Se investiu tão pouco, a gente já conseguiu tanto, é uma mostra de que a gente consegue fazer muito mais se o Brasil acreditar na sua capacidade de tecnologia espacial. Próximo. E essa capacidade já é demonstrada. Esse laboratório de integração e testes, que alguns dos senhores deputados, particularmente nosso deputado Carlinhos, conhece bem, e eu convido aos demais colegas da Câmara, deputados e assessores a conhecer, é uma infraestrutura única, é tipo que a gente chamaria, né? Agora não dá mais para chamar de primeiro mundo, porque daqui a pouco o Brasil entra no primeiro mundo. Então, a gente tem que dizer uma infraestrutura de padrão mundial, no qual, ano passado, passou um ano inteiro aí um satélite da NASA sendo testado, que foi lançado segunda-feira passada, com muito sucesso. Ou seja, aqui é um ambiente para testar tudo aquilo que vai para o espaço
e todos os equipamentos que a gente contrata na indústria nacional. Então, é como se fosse um controle de qualidade padrão internacional da tecnologia que é desenvolvida na nossa indústria. Próximo, por favor. E essa tecnologia, ela se realiza na indústria brasileira. O INPE tem hoje 450 milhões em contratos com a indústria, equipamentos altamente sofisticados como painéis solares, computadores de bordo, câmeras de observação da Terra. Todos eles, como eu falei, são qualificados e testados na infraestrutura do INPE, que é uma excelente, a NASA aprovou como uma das melhores que ela já conheceu. E, portanto, nós temos a capacidade de contratar a indústria, fazer com que a indústria faça e certificar a tecnologia que vai no nosso satélite como de padrão internacional. Tudo isso são valores que o Brasil já tem. Próximo, por favor. E que torna possível sonhar. Só é possível realizar esse sonho se esta casa, e eu, naturalmente, com o apoio dos senhores deputados da comissão, entender que é possível que o Brasil sonhe. O nosso sonho não é um sonho ambicioso demais. Nós queremos lançar um satélite por ano até 2020. Nós achamos que isso não é nada absurdo. A China está lançando 12 por ano. A gente não tem, hoje, estamos lançando um a cada 4 anos. Se não houver um aporte de investimento significativo no programa espacial, nós vamos ficar muito para trás dos demais BRICS. Mas com um pouco de recurso, nosso plano é uma ambição modesta, uma ambição realizável, que permitirá ao Brasil ter uma capacidade na área de observação da Terra, em áreas semelhantes, que são de acordo com a nossa vocação de país emergente e país que é um global player. Próximo. Para terminar, eu queria dizer que este ano nós comemoramos 50 anos do INPE. Então, nós vamos, naturalmente, depois, nós temos nosso assessor parlamentar, o Acioli, que alguns dos senhores conhecem. Ele vai trazer para os senhores o nosso convite. Nós vamos fazer uma grande festa de 50 anos do INPE, agora em agosto de 2011, para a qual, evidentemente, todos os membros da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia estão convidados, e que nós não perdemos, desde a nossa origem, uma vocação de ser um instituto singular no Brasil. E aqui estão as palavras do nosso fundador, o Dr. Fernando de Mendonça, que ainda é vivo, que dizia lá atrás, quando a gente foi fundado, que ele queria formar uma elite pensante de alto nível, capaz de tirar o Brasil da dependência tecnológica estrangeira. Queremos ter um grupo forte em conhecimentos e ideais para desenvolver o Brasil, ágil para entender os rumos de uma ciência que muda todos os dias e consciente de seu peso nas grandes decisões de governo. Isso era a missão que nós tínhamos em 1961 e que continuamos tendo hoje e que, evidentemente, só se realizará com o apoio dessa casa, que é a Casa do Povo, que é a Casa dos Representantes da sociedade e que, naturalmente, ao realizar essa audiência, mostra a sua sensibilidade com as questões de longo prazo do Brasil. Muito obrigado.